A dança no culto cristão. É possível celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor com danças? Esses grupos de danças que têm surgido nos últimos anos, que estão nas plataformas, nos palcos, exaltando, adorando a Deus, de fato são grupos dirigidos pelo Espírito, fazem parte da liturgia cristã, de fato, segundo a doutrina? Nós precisamos analisar isso. Por quê? Porque há muita gente que é contra, de uma forma categórica, de uma forma radical, não aceita gente dançando nos palcos, nas plataformas ou dentro do grupo, né, eclesiástico ali, na liturgia, na adoração. Outros já defendem com unhas e dentes a dança e falam: a dança faz parte do louvor, da adoração. O povo de Israel sempre celebrou com danças e sempre adorou ao Senhor quando rejubilava, mexendo o seu corpo, ao som de tamboris, ao som de pandeiros, enfim, sempre vamos ter os dois lados. Mas precisamos sempre levar ao viés da sã doutrina, da palavra, porque quando há extremos sempre há desequilíbrio. Esse é o grande problema do ser humano e também dos que compõem a igreja. Nós somos tendenciosos para nos inclinarmos para os extremos, e aí começa o perigo. E, de fato, eu quero lhe falar, a dança, essa palavra mahol, aparece muito nas Sagradas Escrituras, mahol. Você vai ver a própria Miriam já instando as mulheres a pegar pandeiros e dançar logo após a travessia ali do Mar Vermelho. Em Êxodo, você vai ver como o povo dançou, louvou ao Senhor sempre no arraial. Você vai ver o próprio rei Davi dançando, e muita gente fala assim: não, ele dançou no espírito. Não, a Bíblia diz claramente que ele dançava com todas as suas forças. Eu creio que se pode dançar, louvar, adorar, segundo esse contexto. Embora na liturgia levítica, dentro da tenda e do templo, nunca a gente vai ver no culto ali, no tabernáculo, gente dançando, levitas dançando. Não existe isso. Mas o povo no arraial, no cotidiano, na cultura judaica, sim, é exaltada a dança, ela faz parte. Graças a Deus já estive na Terra Santa e é maravilhoso ver como nas festas eles dançam, e sempre isso fez parte dessa cultura. Agora, a questão é na Brit Hadashah, na nova aliança. Aí muitos dizem: não faz parte porque não é pronunciado, a gente não vê Paulo falando sobre esse assunto, nem Pedro, nem nenhum apóstolo na doutrina. Os apóstolos não falaram sobre a dança, embora eles eram judeus que receberam Mashiach e podiam dançar e celebrar. Eu creio que não há problema nenhum de dançar e adorar ao Senhor com danças, tá bom? Quando é que começa o problema com essa ação de movimentos, né, de coreografias, de organizações dentro da Igreja do Senhor? Quando começam as dificuldades e os extremos, para que a gente realmente levante as antenas e comece a olhar isso aí e ver para onde às vezes podemos nos desviar, tá? Porque eu quero sempre trazer ao equilíbrio da palavra. O equilíbrio da palavra sempre vai ser o caminho do meio. Do meio nos centraliza a vontade de Deus e a sã doutrina, tá? Não quero ir para os dois extremos, né? Você vai ver o Salmo 149:3, embora em algumas traduções aparece flauta, mas está lá escrito lá: louvem ao Senhor com dança. Foi traduzido como flauta em algumas versões, mas é dança. Aparece a palavra mahol. O Salmo 154 fala sobre dança. Louvai ao Senhor com dança, não com flauta, mas com dança. Jeremias 31, 4 e 13, você vai ver a questão da dança, da exaltação. A tristeza será transformada em dança, ou seja, quando havia alegria, havia dança. Maravilha. Mas quando começa o grande problema, gente? Quando começa o problema? Posso citar o primeiro item. Quando se levanta como ministério. Aí já começa o grande erro. Não é ministério, não é ministério, não é ministério. E já se organizou tanta estrutura, já se estabeleceu tanto aí essa dinâmica de grupos de dança que já estão falando que é ministério. E confesso que no nosso meio aqui, onde eu pastoreio, por ter participado de muitos movimentos, porque nunca eu aceitei a dança dentro da congregação,
mas por ter participado de movimentos, acabei me envolvendo e quis cortar algumas tradições ou crenças mais antigas, mas na verdade dei vazão para muita coisa que não procedia, e hoje em dia não temos mais dança, embora houve um tempo que, creio eu, que se dançava de uma forma linda, de uma forma agradável, com devoção. Havia muita gente que o fazia com devoção, isso posso afirmar categoricamente. Mas quando é o problema? Quando começa a entrar um espírito de exclusivismo e eles começam a dizer que são ministério. E aí eu comecei a me posicionar. Não. Aonde diz na palavra que existe um ministério de dança? Aonde? Me provem na Bíblia. Eu posso louvar, eu posso até pular, mas não existe o ministério do pulo. Eu não posso inventar um ministério porque nós temos os dons ministeriais, os apóstolos que são missionários, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses são os dons ministeriais. E os de serviço, que é a diaconia, que é ministério, são ministérios específicos. Todos esses são chamados de presbíteros, os anciãos e também os episcopos, ou seja, os bispos, que seriam os que presidem, são separados para servir a igreja numa unção sobrenatural de Deus, embora toda a igreja é ungida, sempre falo isso, toda a igreja é ungida, todos receberam o Espírito Santo, mas esses especificamente são direcionados para guiar, doutrinar e ministrar. Por exemplo, um pastor, ele recebe de Deus, eu sempre coloco essa ideia, está aqui o ministro, vamos lá, um ministro, ele recebe dos céus para ministrar a igreja. Quem é ministrada? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa ser ministrada por um ministro. Vem do céu, vem poder, vem dom do Espírito, vem virtude, vem graça, e é ministrado para a igreja. A igreja é ministrada. Repito, apóstolos, missionários, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem ensina? Ele recebe a palavra. É processada pelo ministro, ele ministra a palavra para a igreja. Se é um evangelista, ele recebe o dom de evangelista, a virtude do evangelho, o poder do evangelho, e ele ministra para os inconversos, para pessoas. Agora, eu sempre pergunto, vocês estão dançando para quem? Para o povo? Não, é para Deus. É para Deus. Então, vocês, se são ministros, estão ministrando a Deus? Vocês estão ministrando a Deus? Se eu estou dançando para Deus, não pode ser ministro, porque o ministério, na verdade, é uma ministração para alguém que precisa, que necessita dessa ministração. E Deus não precisa ser ministrado. Isso é algo absurdo. Então, não existe biblicamente ministério. Louvor e adoração, até dança, porque a dança podemos incluí-la na adoração, porque alguém pode se prostrar, pode pular, pode dançar. Querido, eu sou muito aberto na questão da efusão do Espírito, certo? Embora sempre vou salientar que é muito mais importante algo manifesto pelo Espírito. Eu posso me movimentar por lá, mas pelo Espírito, não somente por emoção ou pela vontade, embora posso, por vontade peremptória, me movimentar e dançar, mas melhor seria se fosse pela ação do Espírito me tomando para fazer isso. Agora, louvor e adoração é da pessoa, daqui vou colocar até em vermelho, é da pessoa aqui, do coração da pessoa, do intelecto da pessoa, de um coração, e ele sobe para Deus. Olha, é na contramão, o louvor e a adoração, aqui vou colocar a dança, tudo que se faça louvor, adoração, nasce do coração do adorador e sobe para Deus. O meu louvor sobe para Deus, minha adoração sobe para Deus, independe de pessoa, não depende da igreja. Tá? Então, ministração é ao contrário, é o poder, é a virtude, é o dom, é o ensino, é a palavra que vem para a pessoa e ela ministra a igreja. Então, eu louvor não posso adorar, dançar ministrando para Deus. Então, não existe ministério nem de louvor e não existe nem ministério de adoração. Porque o louvor, é adoração, ou é louvor para Deus, com devoção que nasce dentro de mim, com música, com dança, com instrumento, como diz o Salmo 150, da maneira que você puder, aliás, tudo que tem fôlego, louva o Senhor e adora o Senhor. Agora, a natureza louva a Deus. Um sapo na lagoa, croá, croá. Um pássaro
A natureza, tudo que tem fôlego vai louvar ao Senhor. Agora, um sábio porque está exaltando, né? A natureza exalta ao Senhor, ele está ministrando, é um ministro. É uma loucura, gente. Então não é porque eu me movimento, não é porque eu estou louvando, porque eu estou cantando, que eu sou ministro. Esquece isso aí. Muito menos levita, porque o ministério é esse levítico já acabou. O sacerdócio, na verdade, levítico acabou há muito tempo. Isso não existe mais. Então, por favor, não existe ministério de dança. E aí começam a virar as caras, começam aí vir as intenções que não procedem do espírito e os protestos, porque o ego é atingido. O ego é atingido. Então, quer dançar, faça para a glória de Deus. Agora, agrupação como ministério, isso não existe. Esse é o primeiro item que eu coloco. E aí, lógico, a gente começa a arrumar já inimigos. Começa a arrumar inimigos. Ponto 2. Aguente aí, por favor. Aguente. A dança profética. Dança profética? Vou colocar aqui. Profética. What's em inglês? Dança profética. Repete, meu amigo. Dança profética. Onde você viu isso na Bíblia? Nem no passado, na cultura judaico-cristã, que a dança fazia parte do louvor da adoração, né? Ou da cultura geral do povo, sempre o povo alegre, rejubilando, nem nunca se escutou no passado de dança profética. Existia um profeta do Senhor. Nave é profeta, o que traz a visão de Deus. O vidente, o profeta, trazia a revelação pela autoridade da palavra, pela revelação do Espírito. Agora, dança profética, a profecia vem do céu, vem, como falei, para o ministro ou profeta, e ele vai profetizar. A profecia, investiga o que é profecia na Bíblia. Há muitos vídeos que eu tenho gravado sobre profecia, o que é profecia. Agora, de que maneira eu vou profetizar? Se a dança não é para o povo, não é show, não é espetáculo, não é Broadway. Se você quer fazer uma Broadway, se você quer rebolar para o povo e aparecer, você não está fazendo para Deus. Você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o povo. Já vou falar mais sobre isso. Você está fazendo para o povo. Agora, se realmente é para Deus, deve ser com direção do Espírito, de uma forma santa, irrepreensível, bíblica. Agora, profética, se é para Deus, você com a dança vai estar profetizando para quem? Para Deus? Se é profética, você vai estar dando profecias para Deus? Olha o absurdo que chega, então. Não existe dança profética. Nessas modas que nós entramos, M12, G12, todas essas coisas, existe muito os famosos atos proféticos. Também outra coisa que quem me corrigiu foi o Espírito Santo. Porque eu fui em muitos lugares, estava sendo derramado sementes, derramando vinho no chão, que é isso? Atos proféticos, enterrando estaca. Tem um maluco aí de Manaus que enterrava estaca. Onde andava enterrando estaca? Que bagunça, que bruxaria é essa gospel, meu irmão? Que mandingas são essas? Que trabalhos, né, de ocultismo gospel estão surgindo? E os tontos vão atrás, copiando coisas. Quem me corrigiu, me pegou assim da orelha, vem cá, dos cabelos, eu sempre digo, não tenho nem cabelo, eu me agarrou dos cabelos. Não vai na onda dos outros, Natanael. Atos proféticos e mesas com atos proféticos e só falta fazer um panteão de deuses, de ídolos, de coisas e parafernália de invenções humanas que se dizem proféticos, vinho, leite, semente, não sei mais o que, e tanta coisa que se você começa a olhar, Deus, não, esse povo está desviado da sã doutrina. Isso não procede, amados de Deus, isso não procede. Não procede. Então, dança profética não tem nada a ver, não é bíblica, nem no Primeiro Testamento, que é o Tanar, nem na Brida da Chá, que é a Nova Aliança. Isso é invenção, maluquice humana promovida pelas tendências egocêntricas oriundas dos quintos da alma de uma pessoa que não está dirigida pelo Espírito Santo. Meu Deus, isso é algo sério. Então não existe dança profética. Terceiro, não pode ser com estrelismo. E aí começa o problema. Estrelismo. Vou colocar estrelismo, porque começa a onda do estrelismo, meu irmão.
O pessoal da dança quer camarim, quer espelho, quer um monte, e lógico, para não ferir o bom propósito. Quero fazer aqui um parênteses. Sempre, no meio de todo esse povo, sempre há gente inocente. Eu não sou tolo, gente. Eu estou pastoreando pela misericórdia há alguns anos, algumas décadas já, e sempre tem gente inocente, sempre tem gente que o faz de bom coração, sempre tem gente que o faz com devoção, com choro, com lágrima, com sinceridade. E ele sofre e paga o pato pelos malignos que se introduzem, que estão nesse meio. E aí começa o estelismo, que querem espaço para eles, querem corredores especiais, querem estar na plataforma. E eu já desafio, querem dançar, dança aqui embaixo, com todo mundo. A igreja toda está pulando por um ritmo, louvando, adorando. Faz lá embaixo. Por que fazê-lo em cima, muitos dizem, do altar? Eu sei que não é altar, o altar está dentro de mim, ou em cima da plataforma para aparecer. Por que tem que ser em cima da plataforma? Poderia ser em qualquer lugar, mas querem um lugar especial, um camarim, querem um figurino todo voltado para eles, e aí começam as ostentações, aí começa o pecado. E Deus ministrou muito já no meu coração, em oração e jejum, para tomar algumas determinações, porque, repito, hoje nós não temos mais esse movimento dentro da liturgia onde nós congregamos, onde eu pastorei. É um rebanho lindo, abençoadíssimo, graças a Deus, eu louvo a Deus e glorifico ao Senhor, mas eu te digo, não faço mais questão, cheguei à conclusão, porque sempre tive um pé atrás, mas fui deixando, mas o Espírito foi me guiando, graças a Deus sou guiado pelo Espírito, sempre estamos em oração, em clamor, em jejum, para que o Senhor nos dirija, e o Senhor nos mostra por revelação o que pode estar acontecendo. Então, quando começa esse exclusivismo, e eu já cheguei a entrar em camarins, porque eu sei, repito, que há pessoas dedicadas, repito aqui, não estou combatendo as pessoas dedicadas, eu sei quem o faz com amor, com dedicação. E vejo os figurinos, gente do céu, são estereótipos, coisas que fazem parte desse grupo entre vestiduras, lantejoulas, bandeiras douradas, asas, coisas, mesmo é um circo de solheiro que fica dentro da igreja. Eu entrei dentro desse camarim e falei, peraí, comecei a orar e a chorar, falei, Deus, isso, e o Espírito falando comigo, sabe aonde Deus me levou? Em Isaías 3. Em Isaías 3. Muita gente não entende porque eu determinei isso. E muita gente, olha, muita gente há muito tempo me falando. Gente séria, hein? Gente de oração, gente de compromisso que congrega conosco, começou a me falar, Natanael, esse pessoal não está fazendo. Muitos não estão fazendo segundo a graça do Senhor. Não estão fazendo no Espírito. Eu coloco o exemplo, exemplifico, falo porque isso aqui é muito sério. Eu sei que vai servir para alguém. Se você está passando por uma situação dessa, se manifeste, deixe um comentário, fale conosco em relação a isso, porque queremos orar por você. E muita gente sempre falando, algo não procede, algo não está se encaixando. Eu comecei um propósito de oração e de jejum e eu disse, eu não vou tirar ninguém, mas esse pessoal sozinho vai começar a desistir. Eu comecei a orar. Eu coloquei, se é de Deus, vai continuar. Me lembrei dos propósitos que sempre vemos na palavra, né? Nós vemos o próprio Gamaliel falando, se realmente é de Deus, vai prevalecer. Então, se não é, vai acabar. E, de fato, aos poucos foram desistindo, ficaram um rebento e, graças a Deus, o Senhor ministrou categoricamente para tirar isso. E eu vi coisas que, às vezes, querem reluzir por fora, características através de brilho, de vestimentas, de trajes. Meu Deus, quanta dedicação. Só que o Senhor me disse, há muita coisa que é externa, que brilha através das luzes, vestidos, enfim, lantejoulas, vestidos ostentosos, mas o coração está longe, o altar está longe, né? O coração não está humilhado, não está santificado.
E eu vejo que esses grupos normalmente não estão, às vezes, na oração, não estão no jejum, não estão nos evangelismos, não estão, não estou dizendo que todos, não, sei que tem gente santa que sempre está na oração, que sempre está buscando, mas não estão nem aí, não estão com o propósito de querer de fato agradar a Deus, porque o estrelismo, isso é uma síndrome luciferiana maligna, que quer se mostrar, que quer se aparecer, que quer um tratamento VIP. Cuidado com as igrejas, com salas VIPs, cuidado com as igrejas, com alas VIP para pessoas que estão congregando, porque são artistas, são especiais. Não, que todos somos iguais. Cuidado com essa onda dos VIP. Eu já andei muito em sala VIP de apóstolo, sala VIP de... Que sala VIP? Sai para lá em nome do Senhor, demônio do VIP. O Senhor te repreenda. Todos somos barro, todos somos iguais. Aqui não tem mordomia para pastor, não tem mordomia para apóstolo, para bispo, porque é fulano. Não, aqui todos somos iguais, somos servos. Isso que o Senhor quer. A santidade e a graça. Então, esse estrelismo. Aí vou ler Isaías. Aí vou ler o que o Senhor ministrou no meu coração. Isaías 3,16 em diante. Até vou anotar aqui. Isaías 3,16. Isaías 3,16 em diante. Vou colocar uma setinha que significa em diante. Olha o que diz aqui. Diz ainda mais o Senhor. Isso que Deus ministrou no meu coração. Porquanto as filhas de Sião se exaltam. Começou ego, começou essa onda de querer aparecer, de camarim, de luzes, de maquiagem, de figurino, de guarda-roupa. Ai, meu Deus, e se você não faz, pá, começa uma clã do diabo, do demônio, contra o pastor, contra quem preside, contra os que oram, contra os sacerdotes, como pais de família, porque há muito pai de família que zela às vezes pelos seus filhos e vê coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E nós, meu irmão, erramos, não estou tirando minha culpa. Erramos, podemos errar feio. E talvez há muitos erros na gestão, na administração, dentro desse contexto do meu pastor. Eu com certeza, eu vou admitir sempre sei o que eu preciso corrigir, que eu preciso alinhar para andar de acordo com a vontade do Senhor. Mas o problema é quando a pessoa se acha superior. Normalmente quem se acha superior começa a condenar, começa a apontar, começa a colocar uma postura de uma elite, uma posição elitizada, superior, e na verdade a pessoa não é nada espiritualmente. Isso é seríssimo. Não estou tirando meu corpo fora que eu não posso errar. Claro que eu posso errar, claro que eu posso. Não estou falando de escandalizar o evangelho, não. Estou falando na gestão e na administração. Errar. Agora, eu não posso condenar ninguém, acusar ninguém, tirar ninguém, não. A única coisa que eu posso dizer é que o Espírito às vezes se encarrega de fazer com que as coisas caiam pelo seu peso. E esperar o tempo. Para que o Senhor depure. O Senhor vai depurar, o Senhor vai tratar, o Senhor... Isso tenho feito através de anos. Gente que prega, aí sim, gente que ministra, que às vezes não está bem. Deixa. O tempo vai tratar, o tempo vai dizer. E alguns acusam, mas fulano faz isso. Fulano. Deixa, o tempo vai tratar. E graças a Deus eu vi isso com esse pessoal da dança, né? Aos poucos foram desistindo e se desmantelou essa organização. Mas aqui diz aqui a palavra. Diz ainda mais do Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando. Será? Essas filhas de Sião eram tão egocêntricas, vestidas de uma forma tão... Andam como dançando e cascavelando com os pés. Né? Elas colocavam sininho nos pés. Eram lindas, as filhas de Israel são lindas, né? E se vestiam com ostentação, pinturas e tanta coisa, e dançavam, parece que seu andar era a dança da sedução. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, diz o Senhor. O Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, das redezinhas e as luetas. Todos esses enfeites de figurinos. Eu confesso que fui nas prateleiras, um monte de figurino. Falei, meu Deus, tanta coisa que é por fora.
que é por fora, só externa, só de aparência, só de brilho, de lantejoula, mas falta santidade dentro do coração. Isso que nos vai faltar sempre. E eu e você podemos errar nisso? Claro que sim, podemos errar. Ao ponto de querermos aparentar. Existe um fariseu natanaélico aqui dentro. Natanael pode aparentar, querer ostentar por fora, e por dentro podemos estar desagradando ao Senhor. É aí que temos que buscar a humilhação, a santidade. E quando achamos que estamos melhor que todo mundo, queremos um camarim para a gente, queremos andar rebolando e dançando porque aparecemos na plataforma, para que todo mundo veja, achamos que os demais são pecadores, os outros não prestam. Isso é algo maligno e diabólico. Os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes, ó, vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços e as cadeias e as caixinhas de perfumes arrecadadas, os anéis, as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, os mantos, as coifas e alfinetes, os espelhos, as capinhas de linho finíssimas, toucas, os véus. Tudo isso normalmente está nesse figurino. É lógico, eu sei o contexto dessa palavra, gente. Eu sei o contexto dessa palavra, por favor. Se refere a uma situação como se encontrava o povo de Deus e como viria a condenação perante esse orgulho e desobediência. Mas isso me trouxe uma mensagem espiritual de como nós podemos nos portar de uma forma externa, com luzes, com vestes, com tecidos, com redinhas, com asas, e por dentro estamos desagradando ao Senhor. Esse é o temor. Esse é o temor que deve ter. E aí, logicamente, vem condenação. Leia lá Isaías 3, onde virá condenação. Eu vou expor a tua nudez. Essas que dançam, que aparecem, eu vou expor a tua nudez. Então, cuidado com esse estrelismo. Isso não é somente para as que dançam, também para os que cantam, porque temos tanta gente na internet que você vê, a internet hoje propaga tanta coisa, né? Menininha simples do interior, que tem uma voz preciosa que Deus lhes deu. Oh, maravilha, simplesinha, com aquele cabelinho, sabe? Aquela sainha comprida, simples, mas bastou vir a fama e o dinheiro. Comente se você já viu isso. Bastou vir a fama e o dinheiro, pronto, vem a ostentação, começa a aparecer os ombros, a nudez, começa a aparecer partes do corpo, vestidos de lantejoula, e agora a menininha, ou menininho às vezes, menininho também, tão simples, um garotinho tão simples, agora está no meio dos holofotes, das luzes, e agora não é mais simplesmente um adorador, alguém que louva, agora é uma estrela, nossa estrela. Você liga para vir cantar e tem um assessor, tem um secretário, uma secretária, uma equipe, e lamentavelmente ali já não é simplesmente um adorador que quer agradar ao Senhor em espírito de verdade. E aí, lógico, começam os absurdos que você já sabe. Então nós precisamos ter cuidado para que esse estrelismo, coloco minha pequena barbicha aqui de molho, gente, porque eu não sou melhor do que você, não sou melhor do que você. Cuidado com os estereótipos que nos caracterizam como santos, mas na verdade por dentro estamos às vezes longe da vontade do Senhor. É aí que tenho que ter cuidado com o fariseu Natanael. Eu tenho que matá-lo e que o Senhor a cada dia me corrija dos meus erros, porque não sou melhor do que você. Agora preciso trazer a palavra. É a ordenança que eu tenho, é minha obrigação que eu tenho diante do Senhor. Outra coisa, a sensualidade. Estrelismo leva o quê? A sensualidade. Sensualidade. E é o que eu já vi. Sensualidade. Meu irmão, tem lugares que eu fui, onde havia um grupo dançando de meninas e meninos às vezes, e vi que estavam fazendo, pelo menos com alegria, devoção e simplicidade. Alegria, devoção e simplicidade. Vi que havia gente comprometida. E às vezes o pastor do lugar onde eu vou me disse, essa turma ora, essa turma jejua, essa turma está nos evangelismos. Eu louvo a Deus. Amém, parabéns, está dançando, mas está evangelizando, está jejuando, está nas vigílias, está se consagrando, está largando o pecado. Meu Deus, que não quer então que todo mundo dance. Agora o problema é que tem gente, meu irmão, que não tem esse propósito santo, não quer fazer a obra do Senhor, só que só quer aparecer num palco.
E aí começa, depois do extremo, a sensualidade. Não esqueça que a filha de Herodia foi ela, através da dança, que instou e fez o pedido, né, para Herodes cortar a cabeça de João Batista. Essa sensualidade com estrelismo, que aparece de uma forma carnal e humana, traz um espírito chamado Jezabel. E há muita esposa de pastor, há muita líder, há muita mulher que quer aparecer, que tem esse espírito. Como também homens que têm esse espírito de Jezabel. Homens têm esse espírito de Jezabel. E normalmente quando você vê um marido mushiba, seco, já viu? Um homem mushiba, seco, sem postura, que às vezes não tem nem opinião, nem voz ativa tem, não é aquele macho alfa, supridor. E normalmente a mulher que aparece, eu vejo a esposa de pastor que são capazes de meter as caras e fazem, e passam atropelando todo mundo e querem sempre impor as suas vontades com sensualidade. Isso é demônio, é espírito de Jezabel, isso é maligno. Né? E isso é trazido, vamos falar de dança, estamos falando de dança, aliás, vamos trazer, isso entra na dança também, porque entra no pastoreio, entra na igreja, entra no ministério, esse espírito de Jezabel. Agora, especificamente na dança, também entra. E esse espírito de Jezabel, quando entra na dança, causa isso, normalmente, ou é homem ou mulher. Se é mulher, normalmente você vai ver esse homem saturado, oprimido, calado, e a mulher fazendo o que ela bem entender, principalmente com a sensualidade. Eu fui em lugares, preste atenção, que eu não tive coragem de olhar para a plataforma, o palco, não consegui olhar. De tanta sensualidade. Ah, Natanael, você é carnal? Não, isso é um espírito. Era tanta sensualidade nessas danças que eu, sabe o que eu fiz? Me ajoelhei. Ah, hipócrita, ah, santarrão. Não dava. Onde eu ia fugir para o banheiro? E o Espírito me disse, esse espírito maligno dominou esse grupo. Tanto de homens como mulheres. E homens, gente, homens podem dançar, eu posso dançar, estou louvando, adorando. Agora, meu irmão, homens tomando posturas tão estranhas. Peraí, com as mãozinhas para trás, gesticulando de uma forma... Opa, isso não. Será homem. Por favor, será homem. Temos que preservar a postura masculina, santa, de devoção, de um homem dentro da igreja do Senhor, dentro da casa de Deus. Isso é algo importantíssimo. Então, a sensualidade pode trazer desastres à igreja. Desastres. Normalmente, quando você vê sensualidade, porque isso pode acontecer com tudo, com os que pregam, com os que presidem, pode acontecer com os que tocam instrumentos, como pode acontecer com os que dançam, pode acontecer com qualquer um de nós. Tire o cargo dessa pessoa. Tire a dança dessa pessoa, tire a guitarra dessa pessoa, tire o violão dessa pessoa, tire. Pode ser até a vassoura, vamos lá, porque eu já varri muita igreja e já limpei muito banheiro. Se você pode estar até com uma vassoura louvando, adorando, glorificando e limpando para glorificar ao Senhor. Beleza. Agora, tire o cargo. Se ele vai continuar fiel ao Senhor, se ele vai continuar adorando ao Senhor, se ele vai continuar no mesmo propósito em simplicidade. Agora, se vem revolta, aí você já provou que não era um espírito bom, mas era um espírito maligno. E eu sei reconhecer esse espírito maligno. E normalmente, quando existe esse espírito, ele gosta de oprimir. No grupo, oprimir outras pessoas, oprimir os colegas, oprimir, mandonear, né, subjugar. Isso é satânico. Isso é sensual, sensualidade. Isso não é de Deus. E temos aí uma apresentação para que você medite. Eu quero que você me diga. Você apoia, não apoia? Eu estou sendo exagerado de pedir para Deus que realmente caísse pelo seu peso. E hoje, de fato, no nosso meio não temos mais grupos de dança, não temos mais, porque houve desistência. Confesso que houve desistência, ficou uma minoria. Eu falei, não, é prova do que Deus me mostrou, que se houvesse desistência, segundo a sua palavra, havia altivez e graças ao Senhor caiu pelo seu peso. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos guia a toda a verdade e toda justiça. Como é bom conhecer a palavra, como é bom conhecer esses preceitos. Você precisa estudar conosco e estar juntamente conosco na Universidade do Reino. E tudo que você faz e aprende aqui é com base na etimologia do hebraico. E como você ajudar é para uma missão sobrenatural. Que o Eterno te guarde, te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.